O que eu tô dizendo justamente é o seguinte: eu acredito que você casou por amor, mas eu acredito que todos casam por amor. Não mesmo, não mesmo. Até porque o amor é difícil. É difícil, é raro. O amor não dói, mas o amor é difícil. A paixão é linda. É igual eu te falei, a paixão é linda. Você tá ali, você faz tudo pela pessoa, o homem faz tudo por você, a mulher faz tudo por você. Mas e na hora da dificuldade? Você chegou a já analisar o filme Titanic no seu perfil? Não, o filme Titanic não. Titanic é o filme perfeito, que é isso daí que eu falo. Quando eu falo que as pessoas normalmente não se casam por amor, mas casam por uma instituição, casam por causa de um padrão social. Há um eco social de que as pessoas precisam se unir, precisam ter filhos, precisam constituir algo ali que seja a mesma rotina, a mesma casa, o mesmo parceiro e tal, e tal, e tal. São papéis que as pessoas desempenham em várias áreas da sociedade. E criar filhos para uma sociedade funcional, ainda assim, para algumas pessoas é uma missão até. Então até mesmo quando não é o parceiro, é pelo filho, e às vezes não é pelo filho, porque nem filho estão tendo demais hoje. Justamente, não tá tendo mais. E no filme do Titanic, a tal da Rose se apaixonou pelo Jack, que conhece em um dia e morre no outro, certo? Ela se apaixona pelo Jack, e eu não tô nem falando do cara lá que ela abandona lá, o babaca e tal. Sim. Beleza. Ela abandona aquele cara. Só que ela casa com o outro, e ela vive a vida inteira com esse outro cara, e ela vai morrer confessando que sempre amou o Jack. Ela estava com o marido dela por conveniência. Sim. Então ela realiza todos os sonhos que ela queria realizar com o Jack, vivendo a vida com outro homem, sem amá-lo. Teve filho, teve casamento, mas nunca amou. Justamente, porque não adianta tá só o nome ali, né? Tem que ter o sentimento e o envolvimento. E você falando nessa situação, é até engraçado. Ela continuaria amando ele, passando pelas dificuldades? Porque eles estavam ali no momento de paixão, né? Naquele negócio intenso. E depois que surgisse o amor de verdade, você acredita que eles se amariam ainda? Em frente à dificuldade? Ainda mais pensando que ela vinha de uma classe social muito alta e ele de uma classe social mais baixa? Se falar pra você que vai dar certo, nunca quis dar certo, só em filme mesmo. É incrível porque, assim, tantos casais separam por causa disso. O namoro é um período de conhecimento. E as pessoas hoje, elas estão trocando o namoro pelo ficar. Aí eu fico primeiro, aí se eu conheço a pessoa, se eu gostar dessa pessoa, aí eu namoro. Aí no namoro, se der certo, aí eu caso. Só porque as pessoas têm que lembrar que é um namoro, o período de conhecimento. E é conhecer de verdade. Porque quando você tá apaixonado, você não consegue medir as consequências do que você faz. Isso porque os hormônios que atuam no nosso cérebro, eles fazem com que o nosso lóbulo pré-frontal, ele meio que dá uma desligada. É a mesma coisa que acontece quando a gente tá bêbada. E aí o que acontece? Quando isso acontece dentro do nosso cérebro, a gente para de ver as consequências das nossas decisões. É por isso que acontecem as loucuras de amor. Só porque nós temos que ser racionais. Amor é sobre razão e não sobre emoção. A emoção é que nos impulsiona a tomar uma decisão. Só porque para pensar nas consequências é a razão e nós precisamos pensar. Porque, por exemplo, se eu começo um namoro com um cara, vou falar da minha questão dos meus princípios. Um cara que bebe todo final de semana, que fica bêbado, que cai nas baladas, que é o cara pegador, o cara que usa droga que não condiz com quem eu sou, não adianta eu pensar que lá no casamento ele vai mudar por minha causa. Então, o que eu mais vejo hoje nas relações é o casamento ele acaba no namoro. Porque o pessoal não conhece direito no namoro, vê uma pessoa com defeitos que é normal, todo mundo tem, mas pensa, esse defeito eu vou mudar lá no casamento. E a verdade é que não muda. Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao canal. Bem, vamos falar um pouco sobre esse assunto do vídeo. Bom, as pessoas realmente não casam por amor? Bem, eu acho que o título já está errado. No caso, as mulheres não casam por amor. Nós, homens, não conseguimos ficar do lado de uma pessoa que a gente não gosta. Isso é biológico, cara, é engraçado. A gente não consegue nem conviver, cara, ao lado de uma pessoa, em um relacionamento assim, nem que seja casual. A gente passa pouco tempo com a pessoa, a gente já quer mandar ela embora. Quanto mais no casamento. Não tem como ficar do lado de uma pessoa assim. Isso é uma coisa que me assusta realmente nas mulheres, cara. É engraçado, elas podem não gostar de nada do sujeito, cara, para não dizer outras palavras. Mas elas conseguem passar até o resto da vida com ele. Na época que eu encontrei assim, o conteúdo da Red Pill, no caso, há 1 ano e meio atrás, isso foi uma das coisas que mais prejudicou meu psicológico na época, galera. Eu realmente achava, quando as mulheres escolhiam um homem para conviver com elas o resto da vida,
Elas gostavam do sujeito. Engano de um blue pill. No caso, isso é uma construção social bem difícil para nós homens. Muitos que acabam se casando, amando a mulher, mas a mulher nada de gostar do cara. Quando o casamento acaba em vários problemas, o homem não sabe por que aquilo está dando errado. Porque o sujeito blue pill, infelizmente o sujeito blue pill só sabe amar. O cara não tem um pingo de raciocínio, é inacreditável. Na época quando a gente é blue pill, cara, é como se a gente fosse um robô programado. Como se a gente não tivesse vontade própria. Nisso a gente acaba caindo em vários problemas. Tanto em relacionamento, namoro, casamento. E a gente não entende o motivo que tais coisas acontecem. Que se a gente tivesse esse conhecimento desde criança, fosse passado pra gente, tanta coisa seria evitada. Bem, vou contar a vocês uma história que aconteceu comigo 2 meses antes de eu conhecer o conteúdo da Red Pill. Tinha uma garota, cara, que eu passei a vida apaixonado por ela. E ela só me rejeitando, anos e anos se passaram, ela só me rejeitando. De repente ela começou a ficar carinhosa comigo, a falar. Cara, eu fiquei tão emocionado e sem entender nada. Como assim? Essa garota começou a falar comigo. Eu, um blue pillzão, acreditando nessas coisas. Acabei me relacionando com ela há pouco tempo. Querendo até casar com ela. E ela até querendo. Só que acabou tendo uma festa, cara. Esse relacionamento não durou nem 2 semanas. No caso, teve uma festa, né? Ela conheceu um Zé Droguinha. Pronto. Não precisa nem contar o resto da história. Mas vou contar. O Zé Droguinha levou ela. Pronto. Levou embora, ela carregou. Fugiu com ela e até hoje ninguém sabe onde está. Nessa mesma noite. E eu fiquei desesperado sem entender nada, né? Nisso acabei pesquisando vários conteúdos, tentando encontrar respostas para uma situação ruim dessas, né? Que eu achava que era uma situação ruim, mas hoje eu vejo que era livramento. Acabei vendo um vídeo do canal do Miguel do Atitude Alpha. Pronto. Mergulhei no conteúdo. Cara, mas no começo foi uma dor que... Quando a gente descobre, cara, é uma dor que... É como se o coração da gente fosse arrancado. Mas quando o tempo passa, as coisas vão melhorando. E as coisas ficando bem novamente. Na verdade, melhor, né? Porque agora, com esse conteúdo, nós homens acabamos ficando bem racionais e bem espertos para qualquer coisa na vida. Mas no caso da construção social, que engana nós homens, pra gente casar acreditando que a mulher vai nos amar, isso é uma coisa que prejudica vários homens, cara. O homem que não tem esse conteúdo da Red Pill, cara, que não conhece, vai se prejudicar tanto na vida, cara. Tanto. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal. Até a próxima. Valeu!